nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento e por esta oportunidade, ó Pai. Amém. Amém. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor, amém? É muita alegria estar aqui com vocês, nessa festa linda, a igreja toda decorada, uma bênção, vocês estão de parabéns, vocês estão lindíssimas, né? E a presença do Senhor, ela é notória nesse lugar. Eu quero agradecer ao pastor Ailton, à pastora Rosângela, né? Eu agradeço pelo convite, eu agradeço pela confiança, eu agradeço pelo privilégio, porque eu sei da responsabilidade de estar neste lugar, de estar compartilhando a palavra do Senhor. Então eu quero agradecer, pastor, muito obrigada pelo convite, amém? Trago aqui, né, um abraço do meu pastor, da minha pastora, pastor Eliseu, pastora Suzy, né? Se sintam todas abraçadas por ele, eles gostariam de estar aqui, mas eles tinham compromisso e não puderam vir. Então eu quero também agradecer, né? Meu marido já falou, mas eu quero agradecer meu marido. Lindo, ó, a gente veio até combinandinho, mas nem foi de propósito. A gente foi perceber aqui, quando a gente chegou aqui. Eu quero agradecer porque ele é o meu maior incentivador, né? Ele é aquele que me impulsiona, aquele que me empurra, que fala que vai dar certo. Então, obrigada, amor. É uma bênção. A Sara e o Robson, que são os nossos discípulos, obrigada por vocês estarem aqui. Amém? E foi me dada um tema. Devoção, uma vida focada na eternidade. Isso já está acontecendo aqui, né, irmãs? A unção de Deus, o mover de Deus já está nesse lugar. E quando a pastora Rosângela me chamou e me convidou e me passou esse tema, eu tinha uma palavra, assim, eu queria ministrar sobre um personagem da Bíblia. E aí, conforme eu fui orando e estudando, Deus mudou, né, tudo. Falou, não vai ser assim, não é desse jeito. E aí Ele me deu uma direção. E quando eu fui estudar sobre devoção, irmãs, grosseiramente falando, né, sinteticamente falando muito rápido, devoção é uma atitude, são as atitudes que nós temos, as práticas que nós fazemos, em adoração ao Senhor. Então é aquilo que nós expressamos em atitudes. E nós podemos ter essas atitudes, nós podemos ter essas práticas, nós podemos vir ao culto, nós podemos cantar, nós podemos dizimar, nós podemos trabalhar na recepção, ter uma vida de devoção sem ter uma vida focada na eternidade. Mas existe um link aí de devoção. Quando essa devoção, ela está linkada, essa devoção ela está ligada à adoração. Porque o que é adoração? A adoração é a expressão da vida de Cristo em nós. A adoração é o reconhecimento daquilo que nós recebemos de favor de Deus. Todas nós aqui, todos nós aqui também, que tem alguns irmãos, fomos agraciadas e agraciados pelo Senhor. Recebemos um presente de Deus e por isso o adoramos. O Senhor nos resgatou. O Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E por isso nós o adoramos. E nessa adoração nós temos atitudes de devoção a Ele. Nós entregamos o nosso louvor com o levantar das nossas mãos. Nós adoramos o Senhor com o nosso choro, com a nossa alegria, com a nossa dança, com as nossas atitudes, com os nossos afazeres no reino do Senhor. Amém? E aí eu escolhi, né, diante daquilo que Deus me direcionou, um tema uma passagem muito conhecida de vocês, né, de todos nós, que fala de uma mulher que teve a sua vida completamente devota ao Senhor, completamente entregue ao Senhor. Eu acho que se nós formos ler toda a vida dela e toda a trajetória dela, mediante a caminhada dela com o Salvador,
ela soube se colocar em cada momento daquilo que o Senhor a chamou para fazer, por causa dessa entrega que ela tinha perante o Senhor. E eu quero falar com vocês sobre a vida de Maria, mãe de Jesus. Maria era a mãe de Jesus, uma menina, quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel. E Maria, alguns historiadores dizem que Maria, ela era uma menina que estava saindo da fase de criança estava saindo da fase da adolescência para a fase jovem. Alguns historiadores dizem isso. E é sobre essa mulher que eu quero falar hoje com vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Em Lucas 1, do 26 ao 56, eu não vou ler todo o versículo, tá? Eu vou ler a partir do 46, mas eu estou falando ele todo, porque eu quero que depois vocês leiam em casa, e eu quero compartilhar o trecho que me chamou a atenção. E eu sempre li essa passagem muitas vezes, irmãs, mas como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Essa passagem, ela nunca me chamou tanta atenção como dessa vez que eu estava estudando. Eu estava estudando sobre devoção, e essa parte que eu vou ler com vocês me saltou aos olhos. E glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela se renova, e nós podemos ter perspectivas dela todos os dias. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos em seu braço até aqui. Eu não vou compartilhar com vocês, irmãs, métodos de devoção. E nem vou compartilhar práticas para termos uma vida devota. Porque nesse lugar eu acredito que vocês, mulheres de Deus, vocês já sabem quais as práticas de devoção que nós devemos ter. Que nós devemos orar ao Senhor, se declarar a Deus, que nós devemos jejuar ao Senhor e entregar a nossa vida, nos achegar a Ele para estarmos mais sensíveis à sua voz. Eu entendo que vocês sabem de tudo isso. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, o que o Senhor ministrou no meu coração, é uma vida de expressão daquilo que é uma vida devota. O que uma vida de devoção focada na eternidade faz? O que acontece com uma vida quando ela está focada na eternidade? É isso que, através de Maria, nós vamos falar hoje. Nós vamos compartilhar. Vocês estão aqui? Eu quero participar. Irmãs, quando eu ministro nos lugares, eu sempre falo assim: vocês vão ministrar comigo, amém? Amém, irmãs? Glória a Deus. Então, o anjo do Senhor vai até o local onde Maria estava, e ele lhe diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, naquele momento, ela ficou confusa e um pouco atordoada. O que significa, o que esse anjo está falando comigo? O que significa essa frase? Né? O que significa eu ser favorecida, agraciada do Senhor? E aí o anjo responde para Maria: não tenha medo, pois você encontrou favor diante de Deus. Então o anjo declara a Maria que ela será mãe do Salvador. Ele diz que o Espírito de Deus virá sobre ela e que assim ela conceberá à luz a um menino e lhe dará o nome de Jesus. E Maria responde: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, Maria, ela demonstra uma fé, irmãs, inabalável. Uma disposição em aceitar a vontade de Deus
independentemente das dificuldades que ela pudesse enfrentar. Então aqui existe uma devoção autêntica, uma devoção real, uma devoção voltada para a eternidade. Essa é a vida de Maria. Desde o primeiro momento, Maria aceitou o desafio dessa missão lhe concebida. Então nós vamos aprender lições muito profundas aqui de Maria, vamos compartilhar expressões de Maria. E aí eu prestando atenção nesse texto, eu me fiz uma pergunta, mas quem era Maria? Quem era Maria para receber essa direção e esse favor de Deus? Maria era uma jovem que morava em Nazaré, que morava provavelmente com os seus pais, porque ela era nova, estava noiva, prestes a se casar. Então a história nos mostra que Maria era uma menina, uma moça que conhecia Deus. Uma moça que tinha uma vida com Deus. Porque somente uma pessoa que tem uma vida com Deus aceitaria de pronto essa chamada. Então é provável, alguns historiadores dizem que é provável que Maria tenha sido instruída na educação judaica, que era muito próxima e muito parecida com o estudo da palavra e meditação da palavra. Então Maria conhecia a palavra de Deus, conhecia os escritos do Senhor. Então em nenhum momento Maria, ela questiona o anjo com relação ao que ela deveria fazer. No seu coração surge um temor? Sim. Pensem comigo, irmãs. Pensem no contexto dessa história. Maria não estava casada. Ela ficou grávida, ela era uma menina, num lugar daquele, numa época daquela que a mulher também nem era tão valorizada assim. Pense o que aconteceria com Maria. Pense o que seria feito da vida de Maria. Mas Maria vivia uma vida comum, uma vida em sociedade, em comunidade. E a palavra de Deus não relata detalhes, mas a palavra de Deus também não fala que Maria foi expulsa de casa. A palavra de Deus também não fala que os pais abandonaram ela. Então, isso dá-nos a entender que eles acreditaram naquilo que havia acontecido com ela. Maria ia ser mãe do Salvador, mãe do Messias, do nosso Senhor Jesus. E isso nos revela uma vida íntima, uma vida cheia de adoração ao nosso Senhor. E aí o que eles fazem, irmãs? Eles pegam Maria e mandam Maria para a casa de Isabel, uma prima dela, que nós conhecemos a história, estava também grávida, do que seria o profeta João, aquele que abriria o caminho aí para a vinda do nosso Senhor e Salvador. E o que é mais bonito, quando Maria chega na casa de Isabel e saúda Isabel, o bebê de Isabel, ao ouvir a voz de Maria, ele salta dentro de Isabel, e Isabel é cheia do Espírito Santo. Nesse momento, Isabel é cheia do Espírito Santo. Pense nessa situação, irmãs. Um encontro de duas mulheres, em situações diferentes. Maria, ela está lá para ser abrigada, até que a situação melhorasse. E ela chega e saúda Isabel. E Isabel é tomada pelo Espírito Santo de Deus. Então Maria começa a entoar o Senhor, a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E eu quero me atentar nesse cântico aqui de Maria, sobre esse cântico que nós vamos falar nessa noite. Então Maria chega e as duas começam a louvar ao Senhor. Só uma vida de devoção para que isso aconteça. E assim, só abrindo parênteses, seria tão bom como aconteceu aqui, que a nossa visita, Maria foi fazer uma visita a Isabel, que a nossa visita promovesse essa ação.
promovesse esse impacto na vida das pessoas, de elas serem cheias do Espírito Santo, de nós não termos só um tempo agradável, um tempo gostoso, mas que seja também um tempo transformador, um tempo abençoador, um tempo que você saia diferente de como você chegou aqui, um tempo que o Espírito Santo de Deus possa se mover na sua vida e você saia cheia da unção, do poder, do amor, da graça, do Espírito Santo do Senhor sobre você. Aleluia. E aí eu quero pontuar algumas impressões que eu tive, né, que o Senhor colocou no meu coração, porque a palavra sempre fala primeiro conosco, a respeito de Maria. No versículo 46, 47 diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Duas mulheres comuns, irmãs, como eu e você. Duas mulheres se tornando ali poetisas da palavra de Deus, entoando louvores por causa do mover de Deus sobre a vida delas. Duas mulheres cheias de fé, entoando um único Senhor, o Salvador, celebrando o Salvador, saudando o nosso Deus. Elas estavam embebecidas da presença do Senhor, elas estavam cheias de Deus. Maria, ela estava com o coração jubiloso, com o coração grato. E essa marca da alegria de Maria, não era uma alegria qualquer, irmãs. Não era uma alegria mundana. Não era uma alegria passageira. Não era uma alegria que vem e vai. Era uma alegria santa. Ela estava sentindo cada pequena gota daquilo que tinha sido entregue a ela. Ela estava desfrutando desse momento, porque Maria tinha uma palavra que foi liberada sobre ela. Então Maria, ela não sabia o que ia acontecer, irmãs. Neste momento aqui que nós estamos lendo, Maria não sabia o que ia acontecer. Maria não sabia como as coisas iriam se mover. Mas Maria tinha fé, porque ela sabia em quem ela cria. Ela conhecia o seu Senhor. Então, corações jubilosos, corações entregues, corações rendidos, têm essa celebração contínua, essa celebração máxima da palavra de Deus. Que essa seja a minha e a sua adoração. Que essa seja a minha e a sua entrega. Que essa seja a nossa vida diante de Deus. Maria estava declarando o Messias. Maria estava declarando o Salvador. Aquele que era muito aguardado. Mas pense no nosso privilégio. O Salvador já veio. E o Salvador ressuscitou. E Ele voltará. Aleluia! Maria sabia disso, irmãs. Maria acreditava nisso. E isso era o suficiente para que ela fosse agraciada e grata a Deus. Amém? Que essa seja a nossa esperança. A esperança do nosso coração, que nós possamos ter a certeza de quem nós engrandecemos. A certeza de quem nós adoramos, que Ele não muda, que nele não há sombra de variação, que Ele é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que nunca falte louvor nos meus lábios e nos teus lábios. Amém? Então, mesmo que muitas vezes você não saiba o que vai acontecer, mediante a sua vida com o Senhor Jesus, se você tem uma promessa do Senhor, se você tem uma vida santa e de devoção a Ele, não importam as circunstâncias, minhas queridas. A palavra que é liberada a nós é: eu sei em quem eu tenho crido. E sei e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que eu tenho confiado nele até aquele dia.
Nós precisamos confiar naquele que nós celebramos, naquele que nós acreditamos, naqueles que nós temos como o nosso Salvador, irmãs. Maria celebrava o Cristo em seu coração. O que você tem celebrado no seu coração? O que você tem celebrado? Há um tempo atrás, nós ficávamos no testemunho do outro, na oração do outro, na palavra do outro. Mas hoje, eu e você temos acesso ao Senhor dos Senhores. Ele fala comigo e Ele fala com você. Se você tiver uma vida dedicada e entregue a Ele, Ele revelará os desejos do coração dEle sobre a sua vida. E você poderá desfrutar de uma vida na eternidade com o Senhor. E para nós entendermos esse júbilo de Maria, nós precisamos entregar. Nós precisamos entregar, irmãos. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixar verdadeiramente diante de Deus as nossas paixões, minhas queridas. Obrigada, consegui. Nós precisamos deixar Deus transformar a nossa natureza. Nós precisamos subjugar as nossas corrupções. E nós precisamos nos inspirar em ter uma vida de santidade e devoção. Só assim nós vamos experimentar dessa alegria que Maria descreve, da plena glória de Deus. Maria sabia que para Deus tudo era possível. E isso foi suficiente para ela. Então, na força da palavra de Deus, irmãos, o coração dela saltou de prazer. Maria creu sem hesitação. Somente uma vida focada na eternidade, numa situação dessa, teria tamanha ousadia de celebrar ao Senhor e glorificar o nome dEle. Maria, ela só tinha o agora. Maria, ela não tinha o amanhã. E ela estava celebrando o privilégio de ser escolhida por Deus. Você tem celebrado por ser privilegiada, porque você é uma privilegiada. Diga para o seu irmão, você é uma privilegiada. Uma privilegiada do Senhor, porque você tem adorado a Deus. Você tem entregado a sua vida ao Senhor. Você tem sido agraciada ao Senhor Jesus. Então você é uma privilegiada. Não deixe, irmãos, às vezes as preocupações, às vezes os afazeres da vida, a rotina, a nossa rotina doida, né? A nossa rotina acelerada, que a gente fala que tinha que ter mais de 24 horas. A gente fala que tinha que ter mais tempo. Às vezes tudo isso nos consome, né? Às vezes a mania de a gente querer controlar tudo, ter domínio de tudo. Talvez isso impeça você e a mim de ter uma vida focada na eternidade. Não deixe que isso aconteça. Maria, ela aprendeu a viver o momento que ela tinha. Ela escolheu a melhor parte. Ela celebrou aquele que a chamou para um propósito tão importante que mudaria não só a vida dela, mas mudaria a vida de uma nação, uma vida de um povo, a nossa vida. A escolha de Maria interferiu na nossa vida. Olha que tremendo, a sua escolha pode interferir na vida dos seus familiares. A sua escolha pode interferir na vida do seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua igreja, no seu trabalho. A sua escolha interfere em tudo. Qual é, irmãs, a sua missão? Qual é a sua missão? Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Feche os seus olhos, irmãs, um minuto. Eu não quero comover você, mas eu quero só que você se concentre. Eu quero só que você preste atenção. Deus te chamou para uma missão. Lembre-se aí do dia que Deus te deu uma palavra.
Lembre-se aí do momento do seu chamamento, da escolha, que Deus falou, que seu coração ardeu, que seu coração queimou. Falou assim, é isso que eu vou fazer, Deus, é para isso que o Senhor me chamou. A minha vida será dedicada para isso. Mas aí a caminhada ficou difícil, a jornada ficou difícil. E aí isso foi se afastando. E parece que essa missão ficou longe. Olhe para mim, preste atenção. Permaneça focada. Não perca de vista aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não perca de vista por causa das circunstâncias. Não perca de vista por causa do que disseram. Não perca de vista porque alguém falou que você não ia conseguir. Não perca de vista quem era Maria. Maria era especial? Maria tinha superpoderes? Maria era uma super mulher? Não, irmãos. Maria era eu e você. Maria era uma mulher comum, como eu e você, que foi agraciada pelo Senhor e se entregou a Ele. Então, quando as coisas ficarem difíceis, irmãs, cante um hino de louvor ao Senhor. Celebre o nome dEle. Entoe um cântico de adoração. E o Senhor fará o que tem que ser feito. E o Senhor realizará aquilo que precisa ser realizado. No verso 48 diz assim: porque atentou na humildade de sua serva. Maria sabia que não era digna. Maria sabia. Então, irmãos, eu quero pôr um desafio aqui. Quanto mais você souber que você não é digno, mais você vai entoar louvores ao nome do Senhor, porque Ele te escolheu. Ele não olhou para a sua capacidade, Ele te escolheu. Então nós devemos cantar a Ele. A palavra de Deus nos diz assim, ó, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado do Senhor escolher Maria. E Maria reconheceu esse privilégio de ser escolhida por Deus, mesmo sabendo da sua incapacidade humana, da sua limitação. Ela entendeu que o Senhor que a escolheu, Ele também a capacitaria. Então nós não precisamos, irmãs, estar prontas. Eu ouço muito assim, ai não, quando eu tiver pronta, quando eu estiver estruturada, quando a minha vida financeira estiver tudo bem, quando eu tiver estudado, quando eu tiver tudo em paz, aí eu vou estar pronta. Não, você não precisa estar pronta nesse sentido. Quando Deus te chamar, você precisa estar humildemente disposta. Humildemente rendida, humildemente entregue, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Maria só estava disposta. Ela aprendeu a servir na caminhada. Ela aprendeu a ser útil no caminho. Ela aprendeu no caminho. Você está disposta? Você está disposta? Pergunte para sua irmã, você está disposta? Estamos dispostas, Senhor. Estamos dispostas, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 49 até o 52 diz assim: o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço.
Maria era uma menina. Alguns estudiosos falam, como eu falei, que ela era uma adolescente, saindo da adolescência. E ela aceitou a sua missão, irmãos, sem nenhuma cartilha de passo a passo. Sem nenhum estudo programado, olha, vai acontecer isso, daqui vai acontecer isso. Ela não sabia nem o que ela iria fazer. Quando o anjo fala com ela, ele fala com ela e vai embora. E Maria volta à sua vida comum. E Maria volta à sua vida no cotidiano. Maria era uma jovem inexperiente, mas ela aceitou o desafio. Maria se tornou mãe. Maria cuidou de Jesus. Maria se tornou uma discípula de Cristo. E Maria se tornou uma filha do nosso Senhor, como eu e você. Porque Maria compreendeu a sua missão. Maria tinha uma vida focada no que era eterno. Maria estava voltada para aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Maria dedicou toda a sua vida a serviço do reino de Deus, a serviço do nosso Senhor. Maria conhecia a história do seu povo, ela já deveria ter ouvido falar muitas vezes, porque naquela época era comum a conversa entre eles na mesa, contando as histórias de Abraão, contando as histórias de tudo que Deus fez pelo povo de Israel, contando com os feitos, como Deus guerreava, como Deus fazia com o seu povo. Maria conhecia. E eles ansiavam pelo Messias. Ela já tinha ouvido todas essas histórias. Então ela sabia, irmãos, de tudo que o Eterno poderia fazer. Não importa o que acontecesse. Então, irmãs, quando a tempestade vier sobre a sua vida, entenda que existe um piloto no leme, tomando conta da direção da sua vida. Ele está na direção. Ele sabe de todas as coisas. Cuide das coisas do Senhor e Ele cuidará da sua vida. Amém? Nada pode nos afastar daquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida, se nós nos mantivermos focadas nele. Nem a perseguição, nem a fome, nem os perigos, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós devemos seguir o padrão de Maria, porque se ela parasse para pensar naquele momento que ela estava vivendo, ela não tinha nada para se alegrar, não é? Porque Maria, ela estava grávida, não tinha se casado, então era uma gravidez fora de casamento. Ela tinha sido abandonada pelo noivo e ela estava escondida na casa de parentes. Ela tem alguma coisa para se alegrar? Aos nossos olhos, não. Mas mesmo mediante a essa situação, a alegria de Maria estava no Senhor. A vida de Maria já tinha sido entregue a Ele. A vida de Maria já tinha sido dedicada a Ele. Então Maria se alegrou no Senhor. Maria deu glória, deu aleluia. Irmãs, em tempos difíceis, nós temos que louvar e engrandecer ao Senhor, em dar glória ao Senhor. A igreja, quando ela se reúne, ela precisa celebrar o nome do Senhor. Ela precisa exaltar o nome daquele que é digno de todo louvor e toda glória. Porque quando nós adoramos a Ele, quando nós servimos a Ele, quando nós exultamos a Ele, Ele cuida de nós. Não existe um filho seu que fique desamparado. Você nunca vai ouvir que um filho do Senhor ficou desamparado. Maria não estava desamparada. Maria estava debaixo do cuidado do Senhor. Então a palavra de Deus é que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E elas estavam só em 2. Nós estamos aqui num grupo maior. Então o Senhor está aqui.
O Senhor se move no nosso meio. Maria e Isabel estavam reunidas no Senhor e elas fizeram uma festa santa em duas. Nós estamos fazendo uma festa santa ao Senhor, glorificando o seu nome e exaltando o seu nome. Irmãs, eu sei que eu estou falando muito da exaltação do Senhor, mas é isso que transforma tudo. É isso que muda tudo. Às vezes nós achamos que só pedir ou chorar que tem o seu valor. Tem o seu valor, não estou dizendo que não tem. Mas quando nós entendemos a quem nós servimos, quando nós entendemos que circunstância nenhuma pode nos roubar aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, nada pode impedir o que Deus tem para fazer. Então não permita, minhas queridas, que o se, que o mas, que o talvez, que a dúvida, que a suspeita roubem de vocês aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque esses termos são inimigos de todos os cristãos. Eles deixam você em dúvida, deixam você afastada do Senhor. Eles são salteadores que tentam nos roubar no meio da caminhada, quando aparece alguma situação difícil. Mas nós cremos em Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos o Senhor que nos chamou. Nós sabemos o Deus de Maria, o Deus do pastor Ailton, do pastor Marcelo, da pastora Rosângela. O meu Deus, o seu Deus. Nós sabemos quem Ele é. Então, quando a dúvida chegar, e se ela chegar, e quando ela quiser te roubar, sabe o que você tem que fazer? Se aproxime da graça do Senhor. Se aproxime, chegue perto do teu Pai. Chegue mais perto do teu Senhor. E diga: Deus, nos ajude a não dar vazão às suspeitas, às dúvidas. Não deixe que isso crie raízes em nossos corações. Porque Cristo Jesus está em nós. Ele é nosso e nós somos dele. E a vida dele gera vida em nós. E nós podemos ser fontes de águas vivas para aqueles que nos cercam. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Nossas palavras são dele. Nossas emoções são dele. Nossos pensamentos são dele. Porque a nossa vida está focada na eternidade. O que está acontecendo aqui é dele. Essa celebração é para ele. Os louvores são para ele. Tudo é para ele. Tudo é dele. Tudo lhe pertence. Que nós possamos desfrutar, irmãs, dessa vida juntos, juntas, sozinhas, no nosso quarto secreto. Mas quando a igreja do Senhor se reunir, quando a igreja do Senhor, e lembra que eu falei no começo? Que a devoção e a adoração, elas estão linkadas? Então, quando a igreja do Senhor se reúne, tudo aquilo que você tem no secreto com Deus, tudo aquilo que você vive com o Senhor, é expresso na congregação. É lançado no meio do seu povo. E o Senhor vem e se manifesta com graça, com alegria. Que nós possamos engrandecê-lo e louvá-lo. E que a nossa vida seja uma eterna devoção e adoração ao Senhor. Para todo sempre, até que Ele venha. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém.